25 de dezembro é uma data muito especial. Para muitas pessoas, é o dia mais importante do ano. Essa importância está relacionado com o Natal. O Natal, para quem é muito religioso, é comemorado o nascimento do menino Jesus. Será que realmente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Hoje nós vamos aqui provocar um pouquinho a sua mente. E o meu objetivo não é colocar verdades na sua visão, é apenas para fazer você pensar. Eu não vou trazer uma visão, eu vou trazer pontos de vista, e esse é a importância de você estudar. Você vai acreditar e propagar aquilo que você acredita. Eu vou contar algumas histórias para vocês relacionando, sim, ao Natal, ao significado, a todos os símbolos existentes, como o Papai Noel, o pinheiro de Natal, o dia 25 de dezembro, que é declarado como o dia do nascimento do menino Jesus. Então, se você quer saber um pouco mais sobre isso, fique nesse vídeo que eu vou desvendar isso para você. Olá, seja muito bem-vindo ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Se você gosta de pensar, se você quer realmente estar atualizado, convido você a se inscrever no canal, ativar o sininho, que toda segunda e quarta eu posto um novo vídeo para você. Então vem comigo aí pensar. Como eu falei na introdução, o dia 25 de dezembro é uma data muito especial. Para você é uma data muito especial? Coloque aqui se realmente é a data muito especial e a sua opinião com relação a esse dia. O que eu venho aqui é usar a geografia, usar um pouco da história para a gente poder pensar. Será que de fato esse é o dia que nasceu o menino Jesus? Qual é a relação desse dia com o Papai Noel? Quem é o Papai Noel? Qual é a relação de um pinheiro de Natal, que é uma conífera? Como que a geografia pode fazer você pensar com relação a esse dia? Saliento que o meu objetivo aqui jamais será fazer você mudar de opinião. É apenas fazer você pensar. Você tem que acreditar naquilo que está relacionado à sua essência. Se você é uma pessoa muito religiosa e acredita tudo que está escrito ali, você tem que continuar acreditando. Eu não venho aqui para fazer você mudar de opinião. O meu objetivo é para fazer você pensar. Vamos lá então, o dia 25 de dezembro, Por que essa data é uma data especial? Que essa data, na verdade, ela não é uma data que foi criada pela Igreja Católica, pelos cristãos, como o dia do nascimento de Jesus. Essa data ela já era comemorada há muito tempo por vários povos, principalmente pelos povos do hemisfério norte, porque é mais ou menos próximo a essa data que nós temos o início do inverno. Sim, é o momento que no hemisfério norte nós temos lá a menor quantidade de raios solares, pela posição do movimento que existe de translação da Terra, pelo eixo de inclinação, nós vamos ter lá, naquele hemisfério, uma menor incidência de raios solares. Com isso, lá vai estar mais frio. Por isso que já justifica todo esse simbolismo da neve no Natal, porque essa crença dessa data especial, próxima ao dia 25, está relacionada a isso. No dia que começa realmente o inverno, que é aproximadamente entre o dia 20 e 22, o dia que mais acontece é dia 21 de dezembro, você sabe que a relação do dia e o horário está também diretamente relacionado ao movimento de translação. Quando a Terra chega no determinado ponto em relação ao Sol, naquele determinado ponto ali, nós vamos ter o início da estação, no caso, no dia 21 de dezembro aproximadamente, o dia que começa o inverno. E nesse dia é o dia também, o dia mais curto do ano para o hemisfério norte. O dia que começa o inverno, seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul, é o dia mais curto, é o dia que escurece mais cedo. Olha que importância, é o dia do solstício de inverno. Lá, geralmente, no dia 21 de dezembro, e aqui no hemisfério sul, para nós do hemisfério sul, seja no Brasil, na África, na Austrália, na Oceania, é no dia ali, geralmente, o dia que começa o inverno, dia 21 de junho. Então, para nós, o dia mais curto do ano é esse dia. Lá no hemisfério norte, então, tendo essa noção do dia mais curto do ano, nesse momento de dezembro ali,
começavam a realizar muitas festas. E essas festas estavam relacionadas às crenças muito antes de Cristo. As crenças, né, que eles tinham que orar, que eles tinham que pedir aos deuses. Essa oração eu falo aos deuses, né? Esse culto aos deuses, principalmente ao Deus Sol, que era, por exemplo, o momento que eu falei para você que escurece mais cedo, menor presença do Sol, que o Sol voltasse a iluminar, né? Que voltasse à vida, porque no inverno o frio rigoroso dificulta, né, a presença dos animais, então dificultava a caça. Os animais hibernavam ou migravam, que é uma característica. Muitas das vegetações morriam, ficavam cobertas pela neve. Uma das árvores que sobrevive a essa condição são as coníferas, que elas surgem na era cenozoica, né, no tempo aí geológico, já com uma adaptação às eras glaciais. Então a conífera começa a ser a árvore símbolo pela sua resistência. Então eles botavam velas nas árvores. Olha aí o nosso pinheiro surgindo, já não é da época cristã, é muito, muito tempo antes de Cristo. Então isso era para pedir que a vida vencesse a morte. Toda essa ligação com os deuses. Então é uma visão, um conto da história. Também nesse momento, né, vai surgir uma história que conta que todo esse simbolismo, por exemplo, do Papai Noel, nessa visão da antiguidade, que está relacionado aos países que ficam, né, acima do Círculo Polar, que sofrem com um fenômeno chamado Sol da Meia-Noite, ou seja, passam um longo período de luz e um longo período de escuridão. Dias que não anoitecem, né, e noites que não amanhecem, fica o tempo inteiro escuro. E esse momento é o tempo que fica escuro. Então, eles acabavam, né, tendo toda essa fé, pedindo aos deuses que voltasse a aquecer, a iluminar. E também, nesse momento, existia um desafio para os jovens guerreiros, né, vikings. Então, o desafio deles era, né, quem era a pessoa que era o líder espiritual ali, que era a pessoa mais sábia diante das pessoas mais velhas, elas desafiavam os jovens que estavam na passagem da adolescência para a fase adulta. Então, eles teriam que sair para caçar e caçar um urso. Olha o urso polar. E aí eles deveriam vir com essa caça. Se sobrevivessem, chegassem, eles estariam prontos para assumir a vida adulta e poderiam casar e tinham uma festividade. Então, nesse momento que eles iam caçar, também existia uma tradição que eles teriam que tirar a pele do urso, se cobrir com a pele do urso, invertendo, né, a parte da pele para dentro e a parte do couro ali que fica o sangue para fora. Então, existe uma parte da história que conta que é por isso, né? Então, aquela pessoa que saía para caçar, vinha que na verdade a roupa cheia de sangue, que era, né, de ter descarnado o urso, e chegava lá, né, nessa região e fazia comemoração nas coníferas com muita festa, muita bebida, e falavam que até muita orgia. Era uma festa pagã. Então essa é uma parte da história que é contada. Outras pessoas já falam que essa tradição ela é antiga, mas não tão antiga assim, que era utilizada e foi utilizada por vários povos que dominavam aquela região, né, que envolve ali do Oriente Médio e parte da Europa. E acabaram se aproveitando, né? Existiam as festas pagãs também nesse momento, cultuando o sol, né? Pela essa questão do solstício. E aí então eles acabavam usando símbolos, deuses que eram utilizados. Os gregos e também parte, né, antes dos gregos ali, os povos, os persas, outros povos acabavam contando essa história, né, e roubando basicamente a história de um povo. E uma das histórias era contada, né, que existia o deus Sol, né, e aí ele foi assassinado. Então, a mãe dele, né, que acabava não querendo desvendar esse mistério, falando que não, que na verdade ele não morreu, né, ele está no céu. E aí começa essa história de um Deus que está no céu. Então, ele, na verdade, ele foi, né, quando ele morreu, ele foi ali, ficou enterrado próximo a um tronco de uma árvore. Então começa a tradição, segundo essa versão da história, de uma árvore que era sempre levada para as residências para, né,
que esse Deus, Sol que estava no céu, acabasse protegendo, iluminando-a, né? Benzendo, sei lá como a gente pode falar, né? Glorificando as famílias, e começam então a levar as coníferas, que era o símbolo desse tronco, né, que foi o deus Thanos, que era o deus lá do Sol. Então, existe essa parte da história também que fala a relação do pinheiro. Mas grande parte das pessoas, dos estudiosos, falam que é mais ligado às coníferas, que era a árvore que resistia a esse clima frio de inverno. A igreja, né, a igreja católica, a cristã, vai pegar parte dessa história e vai mudar ali, né, o simbolismo, criando todo aquele contexto do presépio, do menino Jesus. Toda essa lenda que existe, na verdade, são adaptações dessas outras histórias que são contadas. Isso eu estou falando para você, que não é a minha visão, são as visões que existem, essa adaptação, né? Então aí vai ter Roma vencendo, o cristianismo sendo determinante, como é a igreja, né? É a verdadeira história. E aí então eles pegam essa história pagã que já era enraizada, por mais que a igreja católica tentasse proibir essas festas ou a contar, né, a história de um outro jeito. Então eles falam o seguinte: não, então vamos determinar o seguinte: nós vamos pegar essa história, vamos contar ela do nosso jeito, vamos mudar ali os personagens e vamos determinar, por exemplo, que ali é o nascimento do menino Jesus. Segundo os religiosos, né, que falam, eles acreditam, não sabem uma data exata do nascimento do menino Jesus. Eles acreditam que é mais no outono que foi esse nascimento. Também não estou aqui para falar se é verdade ou se é mentira. Estou apenas colocando as versões da história. Porém, a igreja determinou, né, que é o dia 25 de dezembro esse nascimento, e que é um dia de reflexão. E eu acredito nisso, que é um dia que você tem que refletir sobre os seus atos, né? Claro que o comércio se aproveita dessa data para induzir as pessoas que têm que comprar presentes, endividar e trocar os presentes nessa data, né? E aí as pessoas acabam nem pensando no simbolismo de agradecimento do ano, né? de um pensamento das suas ações. Se você é cristão, de agradecer a Deus, seja qual Deus que você, né, tem como seu Deus verdadeiro. Porém, é sim o final de um ciclo que a gente tem que pensar em refletir e procurar fazer o bem às pessoas. Eu não venho aqui, mais uma vez, para você para determinar verdades. Eu venho aqui para fazer você pensar que todo esse simbolismo que existe da árvore, do Papai Noel, né, como eu acabei até não falando, a igreja acaba utilizando que esse símbolo do Papai Noel foi utilizado, né, que existia uma pessoa, né, um Nicolau, que era na região, que ele se vestia de vermelho e ele distribuindo moedas para as famílias mais pobres, na época, nessas datas ali próximo ao Natal. Então também pegou esse simbolismo, né, mudou-se para o Papai Noel, em vez de distribuir moeda, distribuir presentes. Então também tem essa versão, só para a gente perceber, né, como a história é contada por quem está no poder. Se a gente olhar qualquer fato histórico que está acontecendo hoje, por exemplo, no Brasil, na Guiné-Bissau, que muita gente assiste no meu vídeo de lá, né, na Angola, muita gente acaba assistindo, a história é contada por quem está no poder. E ali, às vezes, vai contando um fato, dá um exemplo: o Brasil foi descoberto ou foi invadido? A gente tem que pensar sobre como a história é contada. E essa história que envolve a ciência e a religião, a gente sabe que existe esse conflito. Eu não venho aqui, eu venho aqui fazer você pensar. Uma coisa é certa: para nós do Hemisfério Sul, alguns símbolos não fazem sentido, como a conífera, o pinheiro, né? O Papai Noel todo coberto, a neve, a gente vai lá e bota algodão lá no pinheiro, não tem nenhuma relação. Devemos fazer o bem independente de qual é qualquer de nosso pensamento, qualquer uma de nossas crenças. Qual a verdadeira? Não sei. Eu quero fazer você apenas pensar. Siga com a sua fé, siga com o seu Deus, seja quem ele for, ou se você não acredita em ninguém, siga você fazendo o bem, e é isso que importa. Quarta-feira vem mais um vídeo para você, não perca. Se inscreva no canal e ative o sininho e curte aqui e deixe o nome da cidade que você está assistindo. Até a próxima semana.